noite a todos vocês. Mais uma reunião virtual, graças a Deus. Temos que sempre agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer aos bons amigos espirituais que têm nos permitido continuar com esse trabalho, realizando aí essas nossas palestras virtuais que tem chegado a muita gente tem aproveitado a oportunidade de poder assistir às nossas palestras, não só no dia, na segunda-feira à noite, mas também no decorrer da semana, ou quando se sentirem assim, com vontade de ouvir algum tema, eles podem então buscar aí no nosso site e assistir essas palestras. Nós teremos nesta noite de hoje conosco a nossa companheira da casa, trabalhadora, participante ativa dos trabalhos da nossa casa de oração, a Cecília Barcelos. A Cecília, nós desejamos a ela todo o bem possível, que Deus ampare, ilumine a ela, a sua família, que ela continue aí nessa empreitada, sempre estudando a doutrina para poder trazer para nós e para quem quer que seja o seu entendimento, como ela interpreta estas informações espíritas, para que possa transferir àqueles que têm simpatia, que é espírita ou que é espiritualista, ou que também não é nem espírita e nem espiritualista, mas que tem muita vontade de ouvir, e quando ouve, muitos deles se surpreendem com a clareza da doutrina espírita, que vem de encontro à nossa vida, vem de encontro ao nosso dia a dia. Então vamos nos preparar, fazer uma prece de abertura, para que possamos, cada um, aonde estiver, na sua casa, no local que estiver aí assistindo a palestra, possa fechar os olhos um pouco, elevar os seus pensamentos ao alto, rogando a Deus e a Jesus muito amparo para todos nós essa noite, para todos nós que estamos aqui envolvidos com esta palestra, ouvindo, também participando nas orações, nas vibrações finais, que é aquele momento final da nossa reunião em que fluidificamos a água à distância, que vibramos em benefício dos sofredores. Então, com os pensamentos firmes, nós vamos neste momento rogar permissão para iniciarmos a nossa reunião. Que possam aqueles espíritos de luz, os benfeitores do mundo maior, estarem conosco, para que possamos não só apenas usufruir desta palestra e desse momento em que nos encontramos, mesmo que à distância, mas que possamos, cada um onde estiver, irradiar luz, irradiar energia boa, fluidos positivos, fluidos carregados de remédios que vão ao encontro daqueles que precisam, os doentes da carne, os doentes do espírito, nos hospitais, nas ruas, aonde quer que seja, nos lares, que essas nossas energias produzidas nesta noite, em conjunto, possam alcançar esses irmãos. Senhor Jesus, nós te rogamos nesse momento a permissão para que possamos dar por iniciada a nossa reunião. E te pedimos, Senhor, do fundo do coração, esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual.
Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos virtualmente para estudar sobre as lições deixadas pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecendo sempre a confiança da direção do nosso Centro Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a nossa casa de oração. Na noite de hoje vamos falar sobre milagres e curas e o poder da prece. Um tema bastante pertinente no mundo atual em que tantas pessoas anseiam por curas espirituais, curas físicas, curas morais. Por tantas pessoas que passam por dificuldades e às vezes aguardam por uma bênção, uma simples bênção num pedido, numa vontade que você queira que se realize. Afinal, todos nós, neste mundo de provas e expiações, de alguma forma estamos esperando por um milagre, uma cura ou uma bênção, não é verdade? Então a gente vai falar sobre isso e nessa nossa reflexão vamos começar lembrando as curas que Jesus operou enquanto esteve encarnado aqui na Terra. Ele curava pelo toque, pela palavra ou pela simples presença. E as pessoas acreditavam naquelas curas porque elas viam. Elas viam e elas iam sempre atrás de Jesus em busca disso. Elas percebiam o agir de Jesus na vida de alguém e iam atrás também da sua própria cura, do seu toque, da sua palavra, para que a obra também acontecesse em suas vidas. Quantas e quantas histórias nós temos a respeito disso, das curas operadas por Jesus, isso tudo registrado nos livros bíblicos. No Evangelho segundo o Espiritismo também temos várias passagens sobre essas curas. E era algo tão forte, tão marcante, que multidões seguiam Jesus em busca de um milagre. Mas Jesus, ele curou apenas durante os 33 anos em que ele esteve encarnado aqui na Terra entre nós? É claro que não, gente? É claro que ele segue curando até hoje. E ele tem instrumentos de cura nesse processo, seja na medicina tradicional, através dos profissionais, que têm a bênção do conhecimento, da evolução da medicina, dos remédios, de tudo, para operar curas físicas na vida das pessoas, seja através de médiuns ou outros religiosos também, em curas que são operadas espiritualmente. A gente sabe que isso acontece com bastante frequência e muitas pessoas procuram por esse tipo de tratamento. Na nossa casa espírita, por exemplo, é muito comum, Nós temos um centro que é conhecido pelos tratamentos espirituais, seja de encarnados ou de desencarnados. Quando a gente procura por isso, a gente apela, na maioria das vezes, também para a oração, para a prece. Só que a gente geralmente só lembra de fazer isso quando o caso já está numa situação extrema, fora do nosso controle. Não é verdade? Aí sim a gente fala, não, agora só me resta orar, só me resta rezar, só me resta pedir para Deus, pedir que Jesus me abençoe. Tá meio errado isso, gente? A gente deixar a prece, a oração como última ferramenta,
nessa busca pela cura. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso. E o que acontece mesmo quando as pessoas chegam a esse ponto de buscar uma casa espírita ou outro templo religioso, de apelar para a oração, para a prece, para essa busca de Jesus? Às vezes a cura não vem e as pessoas começam a questionar: mas por que Jesus ainda não me curou? Se você está passando por isso, é importante refletir, aproveitar esse momento e refletir também a respeito disso. A gente tem que parar para pensar que a nossa visão humana, terrena, ela é muito limitada. Nós somos ansiosos e imediatistas e isso atrapalha bastante o processo. A gente está preocupado com a cura de uma questão pontual, pensando no agora, no nosso sofrimento neste momento, nesse instante, aqui nesse lugar. A gente tem que ampliar a nossa visão, os nossos horizontes, as nossas reflexões e lembrar que todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então a gente tem que pensar nessa cura a longo prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser, que a nossa verdadeira cura está no processo. Vamos tentar explicar melhor isso. Pode ser que o adoecimento pelo qual você está passando, essa doença que te acometeu nesse momento, que tem te perturbado, te tirado o sono, te deixado agitado, ansioso, até mesmo desesperado, pode ser que esse adoecimento seja uma ferramenta para te despertar espiritualmente. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. E a prova disso é só a gente parar para refletir quantas pessoas procuram casas espíritas em busca de cura espiritual. E na maioria das vezes elas estão afastadas de Deus. E aí, num momento de extrema necessidade, recorrem aos templos religiosos, recorrem às casas espíritas, aos tratamentos espirituais. E aí, quando recebem a bênção da cura, passa um tempinho, some da casa, Quando precisa de novo, acaba voltando. Se a gente parar para refletir sobre essa dinâmica de vai e volta de uma casa espírita, por exemplo, estou enfatizando casa espírita porque aqui estamos numa palestra de uma casa espírita. Se a gente parar para refletir nesse comportamento humano, é muito evidente que essa questão do adoecimento é uma maneira de atrair, de levar a gente para mais próximo de Deus, para mais próximo de Jesus. Desculpa. Dando sequência. Então, se a gente pensar nisso, a gente consegue entender, essa lógica que pode incomodar a muitas pessoas de que o adoecimento, ele pode nos levar a essa proximidade. Então, que a minha cura, ela não está no milagre propriamente, ela está no processo pelo qual eu esteja passando. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é verdade? Isso aqui é conhecido como um planeta escola ou um planeta hospital. Então, de certa forma, quem está encarnado, está todo mundo na mesma situação. Alguns com provas mais difíceis, alguns com expiações mais complicadas, mas todos estão aqui porque precisam evoluir. E, de repente, essa doença, essa situação difícil pela qual você está passando, não necessariamente uma doença, às vezes as pessoas procuram milagres de outras maneiras também, mas isso faz parte do seu processo de cura espiritual, de evolução, de aprimoramento do seu espírito. Tá bom? Então a gente tem que ampliar a visão um pouquinho mais, em vez de ficar questionando por que Jesus ainda não nos curou. Até porque, gente, quando a gente está esperando ansiosamente um grande milagre de cura, por exemplo, muitas vezes a gente deixa de comemorar os pequenos milagres. Mas essa espera, ela tem que ser feita de uma outra forma. Em vez de questionar o porquê que Jesus ainda não te curou, alegre-se com a cura do seu irmão, daquela pessoa que está próxima a você, que passa por uma situação difícil e que recebeu a bênção. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Questionar. O fulano recebeu a bênção, eu não recebi, a minha fé é fraca, a minha oração não tem poder. Por que Jesus ainda não me curou, mas curou o fulano? A gente não tem que ter esse olhar, porque esse olhar denota um pouquinho até de inveja e muito de egoísmo.
A gente tem que se alegrar com a cura do nosso próximo, enquanto a gente segue aguardando o nosso próprio milagre. E a gente tem que entender, por mais difícil que seja, que pode ser que a nossa cura não aconteça. Pode ser que Jesus não opere esse milagre que você espera. Por que isso? Porque muitas vezes a nossa ideia de cura, ela pode não estar alinhada com a ideia que Jesus tem de cura para cada um de nós. Vamos entender um pouco mais sobre isso a partir de agora, fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, capítulo de título Pedi e Obtereis, na parte que fala sobre a eficácia da prece, já que nós estamos falando aqui sobre o poder da oração. Mas nós vamos direto para um item específico, o item 7, que diz o seguinte: seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Aqui a gente já destaca duas palavrinhas, né? Ilógico e injusto. A gente pensar que tudo que a gente pedir a gente vai receber. Vamos lá. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Olha só, gente, ampliando a visão. Se esse adoecimento é importante para a sua felicidade futura, a gente não está falando só da nossa vida terrena, a gente está falando da nossa vida eterna, espiritual, como seres imortais que somos. Então, Deus vai te manter nesse sofrimento temporário para que você tenha a felicidade futura na verdadeira vida, que é a do plano espiritual. Continuando. O que Deus concederá ao homem se ele lhe pedir o que Deus concederá ao homem se ele lhe pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Vamos manter em mente sempre essas três palavrinhas: coragem, paciência e resignação. Vejamos o porquê, continuando a leitura. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. As boas intuições que nós recebemos, né, gente? Quando estamos bem afinizados com o nosso anjo da guarda, os nossos protetores, nosso mentor espiritual, aquelas pessoas que estão no plano espiritual e que gostam da gente também. As boas companhias. Se temos boas companhias espirituais, recebemos boas influências e a gente atrai o tipo de companhia conforme o nosso padrão vibracional. Continuando. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos conforme esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada a fazer de sua parte. A lição é muito clara, né, gente? E muito verdadeira. A gente está sempre esperando que as coisas aconteçam, que o milagre aconteça. E a gente quer que Deus, que Jesus, opere esse milagre sem que a gente faça a nossa parte. Tá vendo só? Ajuda-te e o céu te ajudará. Para que você ficar focado no seu problema, se você pode, de repente, dar a mão a um irmão que está numa situação tão ruim, ou às vezes até pior que a sua? Ajuda-te e o céu te ajudará. Seja paciente, seja resignado, seja corajoso. Coragem, paciência e resignação são essenciais para que a gente passe por qualquer prova que esteja em nosso caminho nessa reencarnação. A questão é que a gente muitas vezes fraqueja, não é verdade? Mas a gente não pode fraquejar. O Evangelho é claro: seja corajoso, seja paciente e seja
resignado. O que é a resignação? É aceitar sem murmurar. Mas não é aceitar sem murmurar de maneira acomodada. Não. A gente tem que acreditar, a gente tem que persistir e a gente tem que seguir trabalhando por nós e pelo próximo, aquele que está ao nosso lado. Dando sequência às nossas leituras, para que a gente entenda um pouco melhor essa questão da eficácia da prece, do pedir e obtereis, agora nós vamos ler a questão 663 de O Livro dos Espíritos. A pergunta feita aos espíritos foi a seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha só, vamos à resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Ela, novamente, o aceitar as provas, enfrentar as provas sem murmurar, sem encarnar aquele papel de vítima, de que o mundo conspira contra a gente. Resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Lembra que também foi deixado o ensinamento por Jesus de que o jugo dele é leve e o fardo suave. Aliás, o meu jugo é leve e o fardo suave, ou o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que é o contrário. O meu jugo é suave e o fardo é leve. Então, a gente precisa confiar mais nessa leveza que pode haver se a gente parar de murmurar e se resignar mais diante das provas. Continuando então, hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. É a força que a gente precisa. Através da oração, a gente encontra forças para enfrentar todas as dificuldades que se apresentam em nosso caminho. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. O que essa resposta está querendo dizer para a gente? Não dá para mudar certas provas pelas quais a gente precisa passar. Elas são necessárias ao nosso aprimoramento. São resultado das leis naturais. A lei de causa e efeito. Eu plantei, eu vou colher. Não tem como eu fugir disso. Isso Deus não vai mudar na sua vida. Se você plantou nessa ou em outra encarnação algo que está colhendo agora, não adianta lamentar. Resta passar por essa colheita e semear novas sementes. Seguindo aqui com a leitura, além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Vamos lá, gente, traduzindo esse finzinho aqui dessa resposta que os espíritos deram. Quando a gente trabalha através da oração, a gente busca essas boas companhias e nós recebemos intuições. Essas intuições nos são dadas através de sonhos, pensamentos mesmo que surgem quando a gente está desperto. A gente pensa em algo, vem aquele estalar de dedos assim com a ideia, né? E aquela ideia de repente resolve o problema que estava te amarrando naquele momento. E aí nós temos dois perfis. Nós temos de pessoas, o perfil que vai falar assim, nossa, que ideia que eu tive, hein? Que ideia fantástica.
Esse perfil é o quê? O perfil de alguém muito orgulhoso, né? Que vai se gabar de que o mérito foi totalmente dele. E nós temos o perfil daquele que vai dizer assim: graças a Deus, ele ouviu as minhas preces e a obra aconteceu. Eu fui intuído, eu recebi essa inspiração e as coisas mudaram o cenário. Tá vendo só a diferença? E é mais comum o perfil anterior, viu, gente? De falar, nossa, como é que eu tive uma ideia tão fantástica como essa e as coisas melhoraram de uma hora para outra? Por que eu não pensei nisso antes? Será que foi você mesmo que pensou? Será? Vamos agradecer pelas intuições que nós recebemos, e isso acontece diariamente. Com base nessas duas leituras, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, a gente reforça o que eu disse lá no comecinho, de que o fato da nossa cura vir ou não depende de nós. Não é uma decisão nossa. E que pode ser que essa cura não vai acontecer, porque o processo é o que nós precisamos passar. Ele sim será a nossa cura futura. Mas o que a gente pode fazer diante disso se não está no nosso controle decidir se seremos curados ou não? A gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? A gente faz a nossa parte, a gente pede em oração, a gente segue trabalhando de maneira corajosa, paciente e resignada, e Jesus opera a parte dele. Ele opera o milagre dentro dos seus propósitos para a vida de cada um de seus filhos. Nós precisamos fazer o quê? Confiar. A cura vem de Jesus. Se essa cura será agora, aqui nesse plano material, ou se ela virá depois, isso também depende dele e só dele, de acordo com o que é necessário para o nosso aprimoramento moral e espiritual. A gente tem que pensar também que muitas vezes a nossa luta, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, ele pode fazer com que outras pessoas se aproximem de Jesus. E por isso a gente não pode ficar lamentando, murmurando. Quando a gente tem uma postura corajosa, confiante, resignada e paciente, a gente consegue operar milagres na vida das outras pessoas que passam por dificuldades. Elas se aproximam de Deus através da nossa maneira de agir. A forma como nós vivemos para Jesus, como nós vivemos para Deus, enquanto nós estamos no meio da nossa tormenta, ela pode ser um catalisador que traz outros irmãos para mais perto dele. Tá vendo tanto que isso é importante? Eu já vi isso de perto, gente. Já vi isso de muito perto, né? Já citei isso na nossa casa espírita, cito aqui agora nessa palestra. Meu pai passou 2 vezes por tratamento de câncer. A segunda, muito mais agressivo, com 1 ano e 8 meses de quimioterapia. Eu nunca ouvi uma vez sequer o meu pai murmurar, reclamar, dizer por que Deus não o havia curado. Ele dizia sempre que aquela doença não era dele e que Deus iria curá-lo. E a cura aconteceu. Eu até me emociono porque foram 2 vezes de um câncer extremamente agressivo que raramente alguém escapa de um. E graças a Deus o meu pai está vivo, já acho que há quase 10 anos do último episódio, pela bênção de Deus, pela graça de Deus, e ele foi resignado durante toda aquela prova. A gente tem que agradecer todos os dias pelo milagre que os nossos irmãos recebem. E a gente tem que parar para pensar também que milagres grandes e pequenos, grandes como esse que eu estou falando na vida do meu pai, ou pequenos, entre aspas, acontecem ao nosso redor a todo instante, constantemente. Por que eu coloquei um pequenos, entre aspas? Acordar hoje foi um milagre para cada um de nós que estamos reunidos virtualmente. Se alimentar, trabalhar, seguir a sua vida, estar com a sua família, ouvir o canto dos pássaros, ver a luz do sol, a beleza das flores, isso são milagres. E é pequeno entre aspas, gente, porque são milagres grandiosos que mostram a todo instante a presença constante de Deus em nossas vidas.
Então, a gente não pode perder esses pequenos milagres por falta de foco ou por estar focado excessivamente em um milagre grandioso que a gente espera. A gente tem que agradecer os pequenos, médios e grandes milagres que acontecem diariamente à nossa volta. Se a gente seguir focado no que a gente ainda não conquistou, ainda não alcançou, nós estaremos perdendo o que Deus está fazendo ao nosso redor, em nós e através de cada um de nós. Pensemos nisso. Para finalizar, tem uma música que eu gosto muito, eu vou dar uma desafinada, é normal, porque não é a minha área cantar, mas enfim, eu gostaria de encerrar com ela. Ela se chama exatamente Sou um Milagre, e é uma música que me marcou muito. A mim, né, em um milagre que eu recebi, sim, também, né, um livramento muito grande que eu recebi de Deus em um acidente de carro, e posteriormente, quando meu pai passou por esse segundo episódio de câncer, essa música voltou à minha mente de uma maneira muito forte. Ela se chama Sou um Milagre, é do grupo Voz da Verdade, é uma música gospel lindíssima. Vamos lá então. Que ela fique como uma prece para a gente nesse fechamento do nosso encontro. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Creiamos então que aquilo que parece impossível, para Deus nunca é, está ao alcance dele e depende única e exclusivamente da nossa fé. Fiquem todos em paz, que Jesus os abençoe. Olá, meus irmãos, como vamos? Então, prontos para a última parte dos trabalhos dessa noite? Vamos acalmando o coração, buscando uma respiração mais compassada, mais tranquila, buscando esquecer por alguns momentos as atribulações, as correrias do dia a dia, para nos conectarmos com a espiritualidade maior e com nosso querido Mestre Jesus. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando lentamente, buscando a imagem de Jesus em nossa memória, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador, e vamos agradecer
por essa experiência que estamos vivendo aqui na Terra nesse momento, uma grande oportunidade de evolução. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, sabemos que Jesus conta conosco e está ao nosso lado em todos os momentos. E é por isso que somos gratos a Ele e a Deus nosso Pai. Vamos rogar pela nossa casa de oração, todos os trabalhadores, os frequentadores, aqueles que nos acompanham virtualmente, rogando ao Mestre que abençoe a cada um. Vamos pedir pela equipe espiritual sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, para que também as bênçãos do Pai recaiam sobre cada trabalhador da seara do Cristo. Mestre querido, nós te pedimos pelo nosso planeta, esse planeta que nesse momento vive intensas intempéries da natureza, conflitos, brigas pelo poder. Vamos pedir pelo planeta em transição, rogando a Ti, Mestre querido, que esse planeta possa passar a ser de regeneração, sem que tenhamos tantos sofrimentos. Vamos pedir pelo Brasil, que vem atravessando também seus momentos difíceis, como o restante do mundo. Que as bênçãos do Pai possam recair sobre o nosso Brasil. Senhor, te rogamos pelas famílias, por toda a humanidade. Te rogamos pelos nossos familiares, nossos entes queridos, dos dois lados da vida. Pedimos a Ti, Senhor, que visite o nosso lar nesse momento, levando paz, harmonia e muito amor. Mestre querido, olha para cada um de nós nesse momento, muitos atravessando grandes atribulações, provas, expiações, outros atravessando enfermidades terríveis. Ah, Senhor, ajuda-nos, Mestre querido, para que cada atribulação possa servir de lição e aprendizado para nós. Que possamos tirar, extrair de cada experiência sempre aquilo que os Teus ensinamentos nos indicam. Mestre, visita nesse momento os hospitais, os leitos de UTI, as residências onde há enfermos, qualquer lugar em que haja uma pessoa atravessando a enfermidade. Leva a esperança, a fé e também a resignação, pois a doença é uma prova difícil, não só para aquele que está passando por isso, mas também pelos seus familiares e entes queridos. Fortalece a todos, Senhor. Olha para os nossos jovens e crianças, pré-adolescentes, onde a maioria vive iludido com vídeos, com jogos, com aquilo que surge na mídia, nas redes sociais. Não deixe que esses corações sejam contaminados pelas ilusões que tentam nos passar.
Mestre, nesse momento de passe à distância, envia-nos as energias necessárias, os fluidos que necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, a nossa alma, para nos refazer, para que nós possamos encontrar a fortaleza necessária para ultrapassar as dificuldades, para que possamos continuar no nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, para que possamos sentir a Tua presença junto a nós, nesse passe. Mestre amado, nós te pedimos também que nos fortaleça para que possamos fazer a nossa reforma íntima da melhor maneira possível, pois sabemos da necessidade da mudança, da transformação moral que cada um de nós necessita. Te pedimos por todas as criaturas da natureza, todos os animais, pela própria natureza, para que o Senhor proteja e ilumine, para que as Tuas bênçãos possam chegar em todo o nosso planeta, contaminando a cada um com luz e amor. Mestre querido, nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor ajude-nos e que possamos cumprir com tudo aquilo que nos comprometemos antes de vir nessa encarnação. Senhor Jesus, sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Sempre lembrem-se da oração. Não há melhor remédio. Não há nada melhor para que nós possamos presentear aqueles que nós amamos e até mesmo aos nossos inimigos, para que abrande o ódio e a raiva que vai em seu coração. Sempre, sempre a oração. Que todos tenham uma boa semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.